Muito boa tarde a todos presentes e os que nos acompanham pela internet. Eu, Irene Moura, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, declaro aberta a audiência pública de prestação de contas do Poder Executivo referente ao segundo semestre do ano de 2023, cumprindo o dispositivo da Lei Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de convidar para compor a mesa desta audiência Maiara, contadora da Prefeitura, Marcos Aurélio, contador do Preserve, o Anderson, contador da Águas de Sarandi, agradecer aqui a presença do contador da Prefeitura, Marcelo, Roberto Wagner, da Prefeitura, Preserve. Agradecer a presença de vocês. Agora, passo a palavra para a Maiara, para a apresentação das contas do Poder Executivo Municipal. Boa tarde a todos. Vamos dar início à prestação de contas da gestão fiscal, iniciando pelo Poder Executivo, referente ao segundo quadrimestre de 2023. Nós vamos tratar aqui de receitas, despesas, resultados e índices legais. Começando, então, pelas receitas. Primeiro demonstrativo da receita arrecadada no segundo quadrimestre e até o segundo quadrimestre. Então, receitas correntes, arrecadada no segundo quadrimestre, R$ 117.837.110. E acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 228.130.256,91. Esse valor é composto de impostos, taxas, contribuições de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Das receitas de capital, o que foi arrecadado no segundo quadrimestre soma R$ 17.447.578,36. E o acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 23.283.508,64. Esses valores são compostos de operações de créditos, alienações de bens, transferências de capital. Total arrecadado no segundo quadrimestre, R$ 135.284.688,36. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 251.413.765,55. Em seguida, nós temos um quadro com receitas próprias arrecadadas. Então, dentro de impostos, IPTU, ITBI, Imposto de Renda e ISS. Total de impostos arrecadado no segundo quadrimestre, R$ 20.598.041,51. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 40.115.767,81. As taxas arrecadadas no segundo quadrimestre, R$ 3.070.596,28. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 5.113.812,21. E as contribuições de melhoria, arrecadado R$ 426.690,41 no segundo quadrimestre e acumulado R$ 758.184,09. Total de receitas próprias arrecadadas no segundo quadrimestre, R$ 24.095.328,20. Acumulado até o segundo quadrimestre,
R$ 45.987.764,11. Na sequência, nós temos um gráfico com a evolução da arrecadação dos impostos municipais de 2020 até 2023, o segundo quadrimestre. Então, a gente tem o IPTU e o Imposto de Renda que vem aumentando a arrecadação ao longo dos anos. Na sequência, nós temos as transferências correntes, detalhadas em transferências da União, do Estado, de instituições privadas, de outras instituições públicas para o Fundeb, transferências de outras instituições públicas e demais transferências correntes. Total arrecadado no segundo quadrimestre é de R$ 72.644.636,61. E o total arrecadado acumulado até o segundo quadrimestre soma R$ 146.203.797,44. Na sequência, nós temos um tópico de despesas. Então, nós temos as despesas empenhadas por grupo de natureza da despesa. Nas despesas correntes, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Foi empenhado no segundo quadrimestre o total de R$ 88.778.620,56 e empenhado acumulado até o segundo quadrimestre R$ 205.877.303,62. Com relação às despesas de capital, compostas por investimento, inversão financeira e amortização da dívida, foi empenhado no segundo quadrimestre R$ 6.944.650,73 e acumulado até o segundo quadrimestre R$ 45.379.911,81. Não foi empenhado nada da reserva de contingência e o total empenhado de despesa corrente de capital no segundo quadrimestre soma R$ 95.723.271,29 e o acumulado R$ 251.257.215,43. Na sequência, a gente tem um quadro que detalha a aplicação de recursos por órgão. Então, estão todas as secretarias do município, com o valor previsto para despesa, de R$ 415.146.722,42, e como foi distribuído os empenhos entre essas secretarias, que somam R$ 251.257.215,43, sendo empenhados 60,52% daquilo que foi previsto para 2023. Na sequência, nós temos alguns resultados. Então, o resultado orçamentário até o segundo quadrimestre. O primeiro comparativo é a receita arrecadada com a despesa empenhada. Nós temos um resultado de R$ 156.550,12. Quando a gente compara a receita arrecadada com despesa liquidada, nós temos a diferença de R$ 61.717.252,83. E quando comparado a receita arrecadada com despesa paga, diferença de R$ 64.242.677,37. Na sequência, nós temos o balanço patrimonial levantado até o mês de agosto de 2023. Então, ativo circulante do exercício atual soma R$ 174.457,62. Ativo não circulante, R$ 279.883.830,23, com um total do ativo de R$ 454.337.887,85. Do outro lado, na sequência, nós temos o passivo circulante do exercício atual até o mês de agosto de R$ 15.616.568,78 e um passivo não circulante de R$ 42.311.393,40. Total do passivo do exercício atual,
R$57.927.962,18. Total do passivo e patrimônio líquido do exercício atual, R$454.337.887,85. Em seguida, nós temos a apresentação de alguns índices legais. O primeiro deles é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que é ajustada para cálculo de limite de despesa com pessoal, considerando o último mês fechado no SIM-AM, que é julho de 2023. Nos últimos 12 meses, a receita acumulada é de R$337.305.180,01, uma média mensal de R$28.108.765. Na sequência, com relação à despesa de pessoal e encargos, dos últimos 12 meses também, considerando a receita de R$337.305.180,01, comparando com a despesa total com pessoal de R$164.560.497,85, a gente tem um percentual sobre a receita corrente líquida de 48,79%, dentro do limite da despesa com pessoal. Na sequência, nós temos a evolução do índice de pessoal, desde 2020 até o mês mais recente, julho de 2023, 48,79%, como foi mostrado anteriormente. E com relação ao próximo demonstrativo, a gente tem o percentual aplicado em educação. Então, o valor exigido, considerando a arrecadação, é de R$31.506.320,99. E o valor aplicado até o segundo quadrimestre é de R$23.787.033,37. Então, dos 25% exigidos para a educação, até o momento foi aplicado 18,87%. Na sequência, a gente tem o percentual aplicado à saúde até o segundo quadrimestre. Valor exigido, considerando a arrecadação, é R$18.340.102,13, sendo aplicado R$37.365.649,41. Então, dos 15% exigido, foi aplicado já 30,56%. E com essas informações, a gente finaliza a prestação de contas do Poder Executivo do segundo quadrimestre de 2023. Gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Antônio, Camila, Cauane, servidoras aqui da casa, senhor Antônio, assessor do vereador Belmiro. Agora passo a palavra para o Marco Aurélio Rosa, para a prestação de contas da autarquias do Preserve, Caixa de Aposentadoria, Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi. Alô, boa tarde a todos. Vou fazer a prestação de contas da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais Sarandi, hoje, dia 28/9/2023. Prestação de contas do segundo quadrimestre, referente aos meses de maio a agosto de 2023. Primeiramente, eu vou falar sobre as receitas previdenciárias. As receitas realizadas no segundo quadrimestre
do Preserve foi de R$ 24.613.789,82, totalizando R$ 45.812.381,98. As receitas correntes estão subdivididas entre receitas de contribuições de segurado, que foi realizado R$ 4.510.020,02, totalizando o acumulado de R$ 7.918.502,81. As receitas de contribuições seguradas estão divididas em ativo e inativo. O ativo foi realizado no segundo quadrimestre R$ 4.456.456,62, totalizando no acumulado R$ 7.816.104,06. O inativo, no segundo quadrimestre, foi realizado R$ 52.563,40, no acumulado de R$ 102.398,75. Receitas de contribuições patronais, que é o pessoal ativo mais o inativo. Foi realizado no segundo quadrimestre R$ 4.759.396,63, totalizando no acumulado R$ 8.326.275,91. Receita de serviços, que seria a taxa de administração. Foram arrecadados no segundo quadrimestre R$ 954.848,81. No acumulado, totalizou R$ 1.655.997,11. Outras receitas correntes. No segundo quadrimestre, a compensação previdenciária do regime próprio do RPPS foi de 0, o total acumulado 0. O aporte para amortização do déficit atuarial foi R$ 4.179.319,89. No acumulado, R$ 8.428.656,03. Demais receitas correntes. No segundo quadrimestre, foi realizado R$ 10.689, totalizando no acumulado R$ 12.836,38. O total de outras receitas correntes no segundo quadrimestre foi de R$ 4.190.008,89, e o acumulado até o segundo quadrimestre foi de R$ 8.441.492,41. Receitas patrimonial, são os valores mobiliários. Foi realizado até no segundo quadrimestre R$ 10.199.515,47, e no acumulado o total de R$ 19.470.103,74. Total das receitas previdenciárias, que refere-se à receita menos os aportes. No segundo quadrimestre, foi realizado R$ 20.434.469,93, totalizando no acumulado, até o segundo quadrimestre, R$ 37.383.725,95. Agora, as despesas.
Despesas previdenciárias, benefícios civil. Está subdividido entre aposentadorias e pensões. As aposentadorias no segundo quadrimestre foi pago R$ 9.133.852,68, totalizando até o segundo quadrimestre R$ 17.716.799,54. As pensões foram pagas R$ 1.316.466,84. No acumulado, foram pagos R$ 2.644.385,48, totalizando os benefícios civis no segundo quadrimestre, R$ 10.450.319,52, e totalizando o acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 20.361.185,02. Outras despesas previdenciárias, que está subdividido em compensação previdenciária do RPPS para o regime geral de previdência social e demais despesas previdenciárias. Compensação previdenciária do RPPS para o regime geral da Previdência. O segundo quadrimestre foram pagos R$ 1.017,75, totalizando o acumulado até o segundo quadrimestre R$ 1.017,75. Demais despesas previdenciárias. No segundo quadrimestre, R$ 301.820,24. O acumulado até o segundo quadrimestre de R$ 622.347,82. O total de outras despesas previdenciárias do regime próprio no segundo quadrimestre foi de R$ 302.837,99. E o acumulado até o segundo quadrimestre foi de R$ 623.365,57. Subtotal das despesas previdenciárias do regime próprio. No segundo quadrimestre, R$ 10.753.157,51. Total acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 20.984.550,59. Resultado previdenciário, que é a receita menos as despesas. No segundo quadrimestre, R$ 9.681.312,42. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 16.399.175,36. O total das despesas até o segundo quadrimestre, R$ 20.434.469,93. E o acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 37.323.725,95. Disponibilidade financeira em 30/8/2023. Eu só vou pedir uma ressalva aqui para, depois que mude a data, para 30/8, se possível. Que está 30/4 aqui. Fundos de renda fixa. Banco. Caixa Econômica Federal. Na conta 10/9 até 30/8, tinha R$ 125.155.488,55. Banco Cooperativa Sicredi, na conta 74.192. Valor
até 30/8, R$ 40.730.120,28. Banco Bradesco, a conta 20.000-0, valor até 30/8, R$ 56.071.399,22. Banco Caixa Econômica Federal, que é a conta da taxa administrativa, conta corrente 45.1, R$ 3.352.493,09. Banco Caixa Econômica Federal, que é a compensação previdenciária, conta corrente 130-0, total até 30/8, R$ 565.866,14. O total geral das aplicações do Preserve até 30/8 era de R$ 228.724.244,28. Até 30/8, o Fundo de Previdência, o Preserve, tinha como aposentados 744 pessoas, pensionistas 177, total geral de 921. Esta é a prestação de contas da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o Anderson para a apresentação da prestação de contas da Autarquias de Água de Sarandi, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental. Boa tarde a todos. Prestação de contas da Autarquia Águas de Sarandi, segundo quadrimestre. Resumo das receitas arrecadadas. No segundo quadrimestre, com receita patrimonial, arrecadamos R$ 103.854,98. Acumulado nesse período, R$ 204.218,22. Referente a receitas e serviços, arrecadamos no segundo quadrimestre R$ 11.192,29. Acumulado até esse período, R$ 20.674.179,06. Com as receitas de capital, no segundo quadrimestre arrecadamos R$ 2.091.702,52. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 6.584.676,82. O total geral arrecadado no segundo quadrimestre, R$ 3.391.649,79. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 27.466.074,10. Agora é o resumo das despesas. No segundo quadrimestre, com gastos, com despesas com pessoal e encargos, tivemos R$ 3.257.733,77. Acumulado até o segundo quadrimestre, R$ 6.214.748,52. Referente a juros e encargos da dívida, acumulado até o segundo quadrimestre, R$
69.695,40. Outras despesas correntes. No segundo quadrimestre, R$ 6.820.604,70. Acumulados até o segundo quadrimestre, R$ 12.962.815,76. Com as despesas de capital, no segundo quadrimestre, empenhamos R$ 1.668.385,68. Acumulado foi no valor de R$ 7.400.249,23. O total das despesas no segundo quadrimestre foi R$ 11.746.724,15. Acumulado até o segundo quadrimestre, o total da despesa foi de R$ 27.647.508,91. Agora, a disponibilidade financeira em 31/8/2023. Banco Conta Movimento Aplicação, R$ 3.831.945,61. Banco Conta Vinculada, Aplicações e Convênios, R$ 240.559,34. A disponibilidade total, então, até 31/8/2023, é R$ 4.072.504,95. Gostaria de agradecer também aqui a presença do meu assessor, Duda, aos servidores dessa casa, Marlon, Wagner, o Renan, estava aqui pensando. E agora gostaria de abrir espaço para perguntas e questionamento dos presentes e também se há alguma pergunta ou questionamento feito por meio das redes sociais. Sem perguntas. Obrigada. Não havendo nenhuma pergunta ou questionamento e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a audiência pública. Não. Bem...